Fala, consciência! Tudo bem com você? Hoje falaremos do caso do Richard, um americano que teve uma experiência de quase morte, ficou ali na fronteira entre a vida e a morte, e na sua experiência extracorpórea, ele encontrou com três seres antigos que, entre muitas coisas que aconteceram, foram abertas para perguntas. Então ele teve a oportunidade de perguntar para aqueles seres o que ele quisesse. Ele fez muitas perguntas, ele compartilhou algumas aqui conosco. Então eu convido a você a ficar nesse caso impressionante de quase morte. Inclusive aqui falamos de experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e evolução da consciência. Tem interesse? Se inscreva no canal. Muito bem, o caso então de hoje é do Richard. Isso aconteceu em 1965 e a causa dessa quase morte foi um atropelamento. O Richard então começa o seu relato da seguinte maneira: eu tinha 8 anos e cresci no subúrbio de Los Angeles, no Vale de San Gabriel, em uma cidade chamada El Monte. Um dia eu estava andando de bicicleta com meu melhor amigo, Félix, por uma rua movimentada. Eu estava do lado direito da estrada seguindo o fluxo do trânsito. Meu amigo estava do lado oposto, andando na mesma direção. Eu precisava atravessar a rua para me juntar a ele, então olhei por cima do ombro para observar os carros que se aproximavam. Por causa da curva da estrada, eu não conseguia ver muito mais do que 30 metros. O limite de velocidade nessa estrada era de 40 quilômetros por hora, mas as pessoas geralmente dirigiam muito mais rápido do que isso, então eu sabia que não tinha distância de visão suficiente para atravessar com segurança. Percebi que Félix seria capaz de ver mais longe do que eu, então eu chamei. Ei, vê algum carro chegando? Ele olhou para trás, balançou a cabeça e disse: tudo certo. Eu então desviei bruscamente para a esquerda para cruzar a avenida. A última coisa que me lembro foi o som de pneus cantando. Olhando por cima do ombro e vendo à frente um Chevy Impala 1962 a menos de 3 metros de distância. Fumaça acinzentada subia das laterais enquanto os freios travavam os pneus. A próxima coisa que me recordo foi a sensação de flutuar cerca de 6 metros no ar. Olhei para baixo e vi um garoto deitado no meio da estrada. E ele me parecia familiar. Ele estava deitado ali, de braços abertos, a perna esquerda estava em um ângulo engraçado, suas roupas estavam rasgadas e ensanguentadas, e ele não estava respirando. Senti uma estranha sensação de calma e distanciamento, como se a cena horrível abaixo de mim realmente não fosse importante. Eu assisti, enquanto várias pessoas corriam até o garoto. Um deles começou a respirar em sua boca, e eu podia ouvi-lo falando com 2 vozes. E eu pensei comigo mesmo, isso é estranho. E eu ouvi dizer: chame uma ambulância, ele não está respirando. E eu também pude ouvi-lo dizendo: ó meu Deus, não morra comigo. E tudo isso ao mesmo tempo. Percebi que ele estava pensando isso, não dizendo. Entenderam bem? Ele ouvia 2 vozes, a que a pessoa falava e a voz do pensamento que ele entendia. Então ficou uma sensação um tanto quanto diferente. Então, continuando. Eu podia ouvir os outros pensando também, mas eu podia entender tudo o que eles estavam dizendo e pensando ao mesmo tempo, e ainda sendo capaz de ter uma compreensão total. Eu assisti a essa cena pelo que pareceu 1 minuto. Então eu notei uma luz brilhante acima de mim. Olhei para cima e vi a luz saindo do que parecia ser um buraco no céu. E o buraco foi ficando cada vez maior. Eu pude ver que distorcia as coisas ao seu redor, como uma lente desviando a luz.
E essa luminosidade era como uma madrepérola na cor, com listras azuis, rosa, verde e amarelo dourado. Era muito bonito e muito radiante, mas eu podia ver aquele buraco claramente. Não como olhar para a luz do sol, que pode ser desconfortável. Nisso comecei a ouvir um zumbido que rapidamente se tornou muito alto. À medida que o som aumentava, o buraco acima de mim ficava maior, a luz ficava mais intensa e eu me senti sendo puxado em direção a ele. Sentia como se estivesse sendo espremido por uma abertura que era pequena demais para mim. O zumbido tornou-se um rugido quando entrei no buraco, como um efeito Doppler quando passei por ele, aquele efeito famoso da física. A sensação era como acelerar em um túnel na velocidade da luz, não muito diferente do efeito de dobra que você vê nos filmes. Eu não estava sozinho lá também. Senti a presença de outros, mas não pude vê-los. Passei então por uma espécie de linha divisória, algo como se fosse uma barreira, que é difícil de descrever. E eu estava cercado de luz. Formas enevoadas começaram a se formar enquanto eu olhava ao redor. No início, eles eram apenas redemoinhos de luz em movimento, mas logo tomaram a forma de pessoas humanas. E havia muito deles ao meu redor. Ouvi um sussurro suave vindo deles, como uma multidão murmurando e conversando entre si. E dessa multidão, 3 formas se aproximaram até mim. E à medida que foram ficando mais perto, pude distingui-los melhor, como se estivessem ligeiramente fora de foco e meus olhos estivessem se ajustando. Eles eram altos, esguios, vestindo o que pareciam ser mantos esvoaçantes. E um deles tinha barba. Todos tinham cabelos compridos na altura dos ombros. E um deles falou comigo: Você não deveria estar aqui. Você tem que voltar. Você sabe com o que você concordou, disse ele para mim. Eu falei então que não queria voltar. Eu tinha gostado dali. Parecia que estava em casa. E eu senti que eles se divertiram com a minha resposta. Mas me disseram: Você deve voltar. Você tem trabalho a fazer. E enviaremos você de volta muito em breve. Olhei ao meu redor para a multidão e eu vi rostos conhecidos. Eram amigos, familiares, inimigos, pessoas que eu conhecia antes, mas que não conseguia me lembrar de onde ou quando. Alguns deles eu sabia que conhecia há muito tempo, há muitas vidas, em muitos lugares e por muitas vezes. Tive visões daquelas vidas e eventos. E havia uma continuidade e uma conexão com tudo isso. Um senso de propósito e ordem que atravessava os séculos. Gente, veja bem, vou repetir, tá? É profundo, veja bem. Tive visões daquelas vidas e eventos. Havia uma continuidade e uma conexão com tudo isso. Um senso de propósito e ordem que atravessava os séculos. De repente, olhei para as 3 pessoas na minha frente. Essas pessoas eram antigas. Eu não sei como eu sabia disso, mas eu sabia que eles eram almas velhas que vigiavam meu grupo. Todos nós surgimos deles, surgimos entre aspas, como crianças, cada um seguindo seu caminho, mas conectados à fonte. Eu não senti nada como o julgamento deles de nossas ações. Eu senti uma espécie de benevolência divertida deles, como pais vendo seus filhos brincando. Mesmo nas coisas realmente ruins que fizemos em nossas vidas, não houve julgamento.
O de barba falou comigo. Você pode fazer perguntas. Nós vamos respondê-las e você vai se lembrar. E é importante que você faça isso. Eis que minha primeira pergunta foi: isto é o céu? E ele respondeu: pode ser, se é o que você quer. Também pode ser o inferno, se é nisso que você acredita. Esta realidade é uma extensão de você, instantaneamente percebida e formada. Você sempre cria sua própria realidade. Não importa onde você se encontre, pois somos todos co-criadores. Minha segunda pergunta foi: onde está Deus? Eu não o vejo. Eles ficaram visivelmente divertidos, como se estivessem rindo da minha pergunta baixinho. E ele respondeu: como você pode ver aquilo de que você mesmo faz parte? Todos nós somos expressões de Deus. Quando você fala com Deus, você fala consigo mesmo. Todos somos um. Não há divisão ou separação. Qualquer coisa que pareça existir é uma ilusão. Minha próxima questão então foi: por que eu sinto que este é o meu lar? E eles me disseram: porque é em casa. Todos começam aqui e voltam para cá. É um ponto de partida para todas as viagens e lições. Foi então que eu fiz uma pergunta estranha. Ainda não sei por que perguntei, mas na época pareceu relevante. Quando eu voltar de novo para cá, eu posso ficar? E recebi uma resposta ainda mais estranha. Achamos que você não vai querer ficar aqui por muito tempo. Você nunca quer. Você ama suas lições, especialmente as difíceis. E você pode fazer o que quiser. A escolha é sua. Toda essa conversa durou cerca do que pareceu ser algo em torno de 1 hora. Fiz 15 perguntas que cobriam uma ampla variedade de tópicos e ideias. Discutirei algumas dessas ideias mediante solicitação. Algumas outras eu prefiro não falar. Ou são de natureza muito pessoal, ou coisas que a maioria de nós não está pronta para ouvir, ou assuntos que eu ainda não deveria falar. Um dia, talvez, eu escreva um livro sobre isso. Após a última pergunta, me disseram que era hora de voltar ao meu corpo físico. Eu ainda não queria retornar, mas por causa do que eu já sabia, não discuti o ponto. Não me lembro de nenhum tipo de evento específico que me levou até lá, mas de repente me vi uma ambulância. Senti uma terrível onda de dor por todo o meu corpo. Eu senti como se estivesse sendo sufocado. Havia um tubo na minha garganta. Senti cheiro e gosto de sangue. Olhei para o atendente sentado ao meu lado e fui atingido por uma sensação muito forte de déjà vu ou déjà vu, né? Aquela sensação de que você já ter visto algo. E era uma lembrança de um sonho que eu tive alguns dias antes. E esta mesma cena estava nele. E me lembro de uma coisa que realmente se destacou, porque eu pensei: eu me lembro de tudo. O relato do Richard é muito interessante. Agora, esse déjà vu, que ele falou, déjà vu, né, do francês, ele falou ó, que aquela cena que ele viu dele na ambulância, ali com aquele tubo na garganta, ele já tinha visto num sonho. Gente, isso não é sonho. Ele já teve o quê? Uma experiência fora do corpo que ele não havia recordado. Ele teve, ou pode ser uma experiência fora do corpo, ou uma clarividência, quer dizer, uma visão sobre um evento futuro que iria acontecer. O que mostra que essas experiências não são acaso, não são simplesmente aconteceram. Muitas delas, como a grande maioria das EQMs, ou das experiências de quase morte, tem um planejamento prévio do que vai acontecer.
E ele tinha captado essa cena que foi passada para ele quando ele acordou. Ele acordou e, de alguma forma, aquela imagem dele na ambulância ficou conectada. Quando ele passou por aquilo alguns dias depois, a sensação de déjà vu, falou, peraí, eu já vi isso aqui. Foi aquela cena que eu recordei do meu sonho. Agora, era sonho ou era experiência fora do corpo? De qualquer forma, ele teve acesso a uma informação pré-cognitiva. O que é pré-cognitivo? É algo que vem do futuro, uma informação que ainda vai acontecer. Isso é possível? Sim. Temos muitos relatos aqui no canal que falam dessas experiências onde a pessoa consegue então perceber cenas, imagens e eventos do futuro que ainda vão acontecer, ou que ainda podem ou não acontecer, certo? Então ele percebeu isso, que é um caso assim de fato muito interessante. Agora, primeiro ponto que vale a pena frisar é o fato de ele ouvir duas vozes. Então ele estava ali, né, vendo tudo de cima, a 6 metros de distância do chão, e a pessoa que tentou ali fazer respiração boca a boca nele, né, gritou, chame uma ambulância, e ao mesmo tempo ele ouviu os pensamentos dela, com uma voz dupla. Mas é possível ouvir os pensamentos das pessoas? Sim, é possível. Tanto que essa experiência de quase morte mostrou isso, como tem experiências fora do corpo, sejam elas espontâneas ou autoprovocadas, que as pessoas fora do corpo físico conseguem perceber exatamente o que os outros estão pensando. As pessoas na vida física aqui. Não estou falando de comunicação de uma pessoa para outra, não. Você sai do corpo, por exemplo, na sua casa, no seu quarto. Você pode ir até um amigo, um conhecido, um ente querido, uma namorada, por exemplo, e pode ver exatamente, ouvir os seus pensamentos, entender tudo o que está passando na mente daquela pessoa. Por isso que não é para deixar ninguém assustado, nem ninguém, assim, vamos dizer assim, traumatizado, mas não existem segredos. Volta e meia eu falo isso aqui no canal. O que as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo evidenciam é que tudo está claro no universo. Aquilo que você pensa quietinho, fala, isso aqui eu posso pensar tranquilo, ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Não, esse segredo aqui, tá tudo escondido, tá? Ninguém sabe disso aqui. Não existem segredos. Até os seus pensamentos, sabe, mais secretos, mais particulares, mais íntimos, podem ser acessados, averiguados, investigados. Recentemente perguntaram aqui no canal, mas por que as pessoas não saem do corpo de forma mais fácil? É tão importante. Não estou falando de EQM, estou falando de sair do corpo. Por exemplo, toda noite, todas as pessoas quando dormem à noite, saem do seu próprio corpo. Agora, grande massa da humanidade é inconsciente. Não percebe que está fora do corpo. E é uma ferramenta fenomenal, fora de série, essa experiência fora do corpo. Aqui no canal, nos vídeos primeiros aqui que eu falo, de 100 vantagens da saída do corpo. Veja bem, 100 nas mais importantes funções de sair do corpo. Então é uma ferramenta o fenômeno mais importante de todos. Mais clarividência, mais telepatia, mais do que memória de vida passada. A saída do corpo é o fenômeno mais relevante de todos, segundo a ciência da consciência. E aí você pode pensar, poxa, mas que nem perguntar, por que é que é tão importante sair do corpo? Por que a maioria das pessoas não faz? Muito é justamente por causa disso aqui, ó. Imagina o que? Eu perceber que tudo que eu penso pode ser entendido, ou entender o pensamento dos outros. Alguém pode até ter tido um pensamento aí quando falou, opa, eu posso ver o que os outros estão pensando, quer dizer que eu posso sair do corpo, espionar, xeretar, ver se a fulana lá, o fulano está me traindo, ver se não sei quem está me enganando. Quer dizer, essa vontade humana de querer xeretar, investigar, bisbilhotar é muito comum. Não é madura, é incoerente, é impulsiva e em geral só trazem danos para a própria pessoa que faz isso. Mas sim, é possível. Os chamados seres de luz, por exemplo, os amparadores, muita gente não quer nem encontrar e conhecer. Por quê? Por vergonha. Ai, será que ele sabe o que eu fiz? Será que ele sabe meus segredos? Gente, sabem tudo. Somos transparentes em relação às outras dimensões. O próprio Richard, quando ele estava ali com aquelas consciências, né, as três velhas almas, como ele colocou, aqueles três antigos que estavam na frente dele, ele falou que eles sabiam tudo a respeito deles, tudo que eles eram de ruim, não apenas naquela vida, mas em outras vidas também. Estava tudo exposto, sabe? Estava tudo claras.
Então, seja uma pessoa mais sincera, pelo menos seja mais autêntico, mais transparente. Por quê? Não adianta nada você se mascarar, disfarçar, usar a vida como um palco, um teatro, porque isso aí não convence ninguém. Aqui pode até enganar as pessoas, mas em outras dimensões, ou após a morte, você vai estar de cara com você mesmo, de forma nua, crua, exposta, sem nenhum tipo de disfarces, véus ou nenhuma cortina de fumaça para encobrir a pessoa que de fato você é e daquilo que você de fato merece. Então, fica aí um recado, fica uma observação em relação a esse ponto que é seríssimo e poucas pessoas fazem esse tipo de observação. Agora, o ponto-chave aqui da questão, que é justamente o que tem o título desse vídeo, né? Ele encontrou ali os 3 antigos que passaram mensagens, que ele pôde fazer perguntas. Vale a pena dizer que é muito provável que esses 3 antigos sejam aí o que nós chamamos dentro aí do estudo da consciência de orientador evolutivo ou evoluciólogo. Quer dizer, são aqueles seres de luz, o benfeitor, o mentor, o amparador, o anjo protetor. O anjo é um termo já meio batido e bem distorcido da realidade, mas enfim. Esses seres que muitas vezes nos protegem, tem alguns que são mais gabaritados do que outros, tá? Recentemente no canal até fiz um vídeo falando de um possível encontro com esses seres, que eles coordenam a evolução de grupos. Então, todos nós, eu, você, temos um orientador evolutivo, quer dizer, temos esse benfeitor extrafísico, esse amparador de alto nível que nos acompanha muitas vezes por vidas ou por séculos, que está ali coordenando, ajudando e nos encaminhando para a evolução. E olha só que privilégio, pude ver essas consciências que pareciam ali tutores mesmo, por isso essa impressão, é a minha análise, que sejam esses seres mais avançados, esses orientadores evolutivos, que disseram, ó, né, ele sentiu que tinha essa afeição, que eles coordenavam, aquela multidão que ele viu. Por que é orientador evolutivo? Porque aquela multidão que estava ali, que ele reconheceu amigos, inimigos, gente do passado dele, aqueles 3 que coordenavam aquele grupo, aquela multidão. Por isso que, pela minha análise, parece ser seres desse gabarito, certo? E aí, entre as perguntas que ele fez, né, que é o céu? Ah, pode ser, o que você quiser. Vivo repetindo isso aqui no canal. Nós criamos nossa realidade após a morte, nós criamos a nossa realidade em outras dimensões. Então, isso aqui é o céu? Pode ser, o que você quer? Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo? Você cria ambientes, situações e realidades após a morte ou também nas experiências fora do corpo e nas experiências de quase morte. E ele falou, isso aqui é esse lugar que você está vendo aqui é uma extensão de você. Nós somos co-criadores. Perguntou sobre Deus, né? Não, tudo está conectado. É uma forma de dizer que todos estamos evoluindo num processo ali de evolução universal, mútua, né? Mas querendo dizer, claro, todos nós somos consciências diferentes. Eu não sou você, você não sou eu, mas nós temos esse processo de conexão. Nós, do ponto de vista do universo, estamos todos realmente conectados. Conectados via energia, via pensamentos, via evolução. Todos no universo de fato estão conectados. Quem tem experiências, por exemplo, da chamada cosmoconsciência, ou nirvana, ou samadhi, samadhi, ou, enfim, estado búdico, aquela sensação que a pessoa se percebe unida com o cosmos, ela e o universo parece uma coisa só, ela percebe isso, que há uma conexão geral. Nós que, em geral, não estamos, às vezes, lúcidos para esse tipo de questão. Mas nesses fenômenos é impressionante a percepção de que nós, de fato, temos uma conexão com tudo e com todos. Então, agora, e veja bem, ele fez 15 perguntas, 15, conversou bastante. E muitas perguntas ele falou que ele não vai compartilhar por ser de ordem muito íntima, de foro muito íntimo, pessoal, aí todos temos direito à privacidade, obviamente, sabendo que não existe segredo, uma privacidade que ele se dá o direito de não falar, mas em outras dimensões o que ele não quis revelar está tudo óbvio, está tudo claro, está tudo transparente. Perguntas respostas que ele teve que ele não quis falar porque ele achava que as pessoas não estavam prontas para ouvir, e outras que quem sabe ainda futuramente ele pode falar. Então veja, eu posso sair do corpo e encontrar com amparadores ou com ser de luz, com esses seres orientadores evolutivos, esse pessoal super gabaritado, super evoluído, e fazer perguntas, encontrar com eles? Claro que pode. Não só pode, como deve. Se você, claro, se for uma pessoa minimamente bem intencionada. Agora, você pensar, não, eu vou sair do corpo então, encontrar os seres evoluídos e falar, meu amigo, como é que eu ganho dinheiro? Qual o número da loteria?
Quem que eu devo casar? Bom, aí você não entendeu muita coisa de evolução aí. Essas perguntas aí mostra que teu pensamento tá pequeno, tá restrito, né? Tá faltando ter um pouco mais de expansão da lucidez e de os entendimentos um pouco maiores, tá certo? Mas e você? Se encontrasse três seres ali, orientadores de evolução, três seres antigos, evoluídos, almas velhas, o que você perguntaria? O que você gostaria de saber, mas, pensa bem, isso não tem que ser pergunta relevante. Você vai desperdiçar uma coisa dessa perguntando o que eu vou comer no almoço amanhã, quem vai ganhar tal reality show? O que você perguntaria de verdade? O que realmente te saciaria do ponto de vista evolutivo? E principalmente, o que você perguntaria em relação à sua vida? Isso precisa colocar nos comentários se não quiser, porque talvez também seja de foro íntimo, algo mais particular. Mas tem um ponto que para você é um conflito, uma coisa que você quer entender porque aquilo te corrói por dentro, aquilo te incomoda, aquilo, sabe, cria realmente um ponto de inconformismo, tem uma coisa que você não aceita. O que você perguntaria? É possível? É. Tanto em experiência de quase morte quanto em experiências fora do corpo. Lembrando que se você quiser aprender ou se aprofundar nas técnicas de sair do corpo, temos aqui temos aqui a aba de se inscrever, os inscritos, os membros do canal. Então, ao lado do botão de se inscrever, tem o botão ali, seja membro. Deixa eu achar o botão aqui, esse botão aqui, seja membro do canal. Lá no Seja Membro, nós temos uma coleção de vídeos que falam, nós temos lives mensais para falar das técnicas para sair do corpo. Já tivemos até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, já tivemos 12 lives com mais de 25 técnicas para você aprender a sair do corpo na sua casa, do jeito que você quiser. Fora outros vídeos que não dá para colocar abertamente aqui no YouTube, porque senão o canal é penalizado, são conteúdos, né, que não dá para colocar abertamente. Muitos falando aí da sexualidade, alguns falando sobre, né, a questão de drogadição, enfim. E principalmente aí as lives de técnicas para sair do corpo. Ah, eu nunca estudei nada de sair do corpo, eu não sei nada do assunto. Vale a pena eu aplicar? Sugiro que não. Agora, se já fez curso, já estudou o assunto, quer retomar ou quer aprofundar nas técnicas, aí fica bastante a sugestão para vocês, tá? Agora, se você quiser, também é possível, mas não recomendo, sabe? Faça cursos, estude, se aprofunde no assunto, porque aí você vai poder ter um conhecimento cada vez mais abrangente e vai aplicar as técnicas despreocupado, sabendo o que vai fazer, sabendo o que pode encontrar ou não, sabendo para onde e o que você vai fazer. Então, fica o convite a todos aí. Curta, gostou do conteúdo? Agregou algo para você? Esse canal tem informações relevantes? Então, curta o vídeo. Quanto mais curtidas, mais esses assuntos serão difundidos pela internet. Tem interesse nesse assunto? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém, se puder. Lembrou de alguém? Pô, nesse vídeo que lembrei do fulano, da fulana. Manda para ele, quem sabe não faça alguma diferença na vida dessa pessoa. Então eu fico por aqui. Espero que o vídeo de hoje possa ter agregado alguma coisa para vocês e desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!